Boa tarde a todos que nos acompanham pelo YouTube e também no Centro de Mídias, né? Meu nome é Alexandra, eu atuo na Coordenadoria de Recursos Humanos da Secretaria da Educação. Ao meu lado, Luiz, técnico do Centro de Ingresso, e a Thaís, diretora. Essa live, ela vem para que a gente possa dar informações necessárias aos docentes, né, que prestaram o concurso VUNESP e que hoje terão a abertura da inscrição para a contratação temporária no estado de São Paulo. Então, nessa live, o nosso objetivo é demonstrar para os docentes como fazer essa inscrição e falar alguns detalhes sobre a contratação docente aqui no estado de São Paulo. Tá bom? No Centro de Mídias, a gente tem um acompanhamento das diretorias de ensino, dos servidores da rede estaduais, e eles vão trazer algumas dúvidas, a gente vai responder aqui também no chat. No YouTube, a gente não consegue acompanhar, então ele vai estar fechado, mas a gente vai trazendo aqui algumas dúvidas que forem coerentes às falas, né, que vamos ter daqui para frente, e a gente vai a gente vai conseguir aqui demonstrar como você vai fazer a sua inscrição. Tá bom? Vamos colocar o slide para a gente poder trazer em detalhes, né, a contratação docente? Então, quando a gente fala de contratação docente, essa contratação no ano letivo de 2024, ela é exclusiva para os docentes que participaram do concurso VUNESP para professor do ensino fundamental e médio. O edital é o 1 de 2023. Aqui a gente traz alguns números sobre esse concurso. A gente teve um total de inscritos de 295.216 e aí inscritos por CPF 226.711. Lembrando que no momento da inscrição o docente poderia fazer duas inscrições, então a gente conta uma por CPF aqui, tá bom? Então no processo seletivo será uma participação, diferente do que foi no concurso VUNESP, no qual o docente ele poderia concorrer para cargos, aí até 2 cargos, tá bom? Aqui no processo seletivo a abertura ela é limitada a um contrato no estado. É um contrato para contratação temporária. Quem pode participar da atribuição inicial? Todos os inscritos, contratados e candidatos à contratação. Então, aquele docente que tem um vínculo ativo no Estado, que é um docente contratado no ano de 2021, 2022 e 2023, se está inscrito no concurso VUNESP, ele pode participar agora da atribuição inicial em 2024, e também os docentes que fizeram lá a inscrição no concurso VUNESP, porém ainda não tem vínculo com o Estado, também pode participar agora para a contratação temporária. Como que o docente pode participar? Ele vai ter que realizar a inscrição, né, na atribuição de aulas de 2024 na plataforma SED, a gente coloca o endereço eletrônico aí para que vocês possam visualizar. Então, ele precisa fazer essa inscrição online, tá bom? Não basta só ter prestado lá o concurso para que você possa participar aqui da inscrição para atribuição inicial. Você precisa fazer essa inscrição também, tá bom? Alguns detalhes da inscrição a gente vai ver nos próximos slides, mas aqui eu faço uma separação, porque no concurso VUNESP, se você tinha o objetivo de ter um cargo efetivo no Estado, o cargo ainda haverá o processo de nomeação, né, de classificação, para mostrar a pontuação, então você ainda concorre ao cargo. Nesse momento, se você já deseja ingressar para o Estado no início do ano letivo de 2024, você precisa participar do processo de atribuição inicial. E aí o seu vínculo é um contrato, tá bom? Nada impede de você ter um contrato e também ter um cargo. Ou, de repente, você foi chamado para o cargo e encerrar o vínculo em contrato. Você pode sim, tá bom, ter o contrato e também ter um vínculo em cargo efetivo. Pode ter a manutenção dele ou não, aí é a sua decisão, tá bom? O acúmulo é previsto para os docentes. Vamos lá. Então, eu fiz o concurso VUNESP, Alexandre. Eu posso agora pegar um contrato? Pode sim. Se você está inscrito lá no concurso da VUNESP, você pode, mas você precisa fazer a inscrição. E é sobre ela que nós vamos falar agora no próximo slide. Pode passar. A contratação docente temporária aqui no estado de São Paulo, ela é feita por meio da base legal, é a LC 1093 e as suas atualizações. Então, o contrato
de trabalho aqui no estado é feito pela LC 1093 de 2009. O que acontece é que esse contrato, você vai lá, abre um vínculo com o Estado, você abre um contrato, esse contrato, ele é um contrato de 1 ano, podendo ser prorrogado até 3 anos, tá bom? Então, sempre acompanhando a 1093 e as atualizações dela, você vai saber como será feita a regência do seu contrato. Aqui a gente fala sobre o período de inscrição, ele começa hoje, a partir das 18 horas, e vai até o dia 23, às 23h59. Para que você possa fazer essa inscrição, a gente reforça que você tem que ter realizado anteriormente o concurso da VUNESP. Esse concurso era para os cargos efetivos e também para o processo eletivo no ano de 2024. Então, você só consegue fazer a inscrição se você participou do concurso da VUNESP, ok? Alexandre, se eu abro um contrato, qual a minha forma de remuneração? A remuneração é por subsídio, né? O mínimo de carga horária é de 25 horas mensais, que equivale a 20 aulas. De 25 horas semanais, que equivale a 20 aulas, né? E nas escolas PEI, o regime de dedicação exclusiva é de 40 horas. A gente coloca aqui para vocês a informação referente ao subsídio. O subsídio para carga horária de 25 horas semanais é de R$ 3.312,50 e para 40 horas de R$ 5.300. Se você atua na PEI com o regime de dedicação exclusiva, também tem a gratificação de dedicação exclusiva, que é de 2.120, tá bom? Lembrando que na PEI somente podem atuar docentes que trabalham atuando por 40 horas semanais. Então, é uma carga horária de 200 mensal e 40 horas semanais. Eu não posso atuar na PEI com uma carga horária menor que 40, ok? Pode passar. Aqui, quando a gente fala da contratação docente, vamos lá, você fez a inscrição, você foi chamada para a abertura de um vínculo no Estado, a gente já colocou a relação de documentos na resolução 2, né, Karina? Foi publicada hoje no Diário Oficial. Então, a gente tem uma relação de documentos. Alexandra, eu vou fazer minha inscrição e eu já tenho que incluir todos esses documentos ali na minha inscrição? Não. Esses documentos, no momento que você tiver a aula atribuída, você vai ser indicado que você leve essa documentação na unidade escolar na qual você vai atuar. Então, você precisa já deixar esses documentos preparados, tá bom? Os originais e cópia. E aí, o atestado admissional, ele é feito na diretoria de ensino. Já vai ser indicado para você, pela diretoria de ensino, a data que você pode fazer esse exame admissional, tá bom? Não tem custo para você, ele é feito pelo Estado. Você precisa fazer uma declaração de próprio punho, que estará, se você está ou não no regime de acumulação de cargos, você precisa fazer uma declaração de próprio punho de possuir ou não de não possuir antecedentes no processo administrativo disciplinar, né? Ou de ter sofrido alguma penalidade. Você precisa apresentar declarações de antecedentes criminais expedidas pela esfera estadual e federal e apresentar os seus documentos pessoais, né? Ser brasileiro nato ou naturalizado, vai ter que apresentar o seu RG, né? O seu CPF, precisa estar em dia com as obrigações militares, apresentando o certificado reservista, precisa estar em dia com a Justiça Eleitoral e apresentar o título de eleitor e os últimos comprovantes de votação ou justificação. Você precisa apresentar o CPF, como eu falei, um documento pessoal. Precisa apresentar também a inscrição do PIS, bom? Se você nunca trabalhou num regime de contratação, né? Aí esse PIS você não precisa apresentar. Logo, se você não tem nenhum vínculo de trabalho, é o seu primeiro vínculo empregatício, você não precisa apresentar a inscrição no PIS. E precisa apresentar o comprovante de residência e um comprovante da sua escolaridade. Também a gente informa que o candidato PCD precisa apresentar o laudo médico e o professor de educação física, o CREF. Bom, isso é obrigatório. Ok. Aqui a gente trouxe, no geral, o formato de contratação temporária, regido pela 1093, a relação de documentos que são necessários para a abertura do vínculo contratual, e a gente vai falar hoje especificamente sobre a inscrição,
tá bom? A gente vai falar sobre a inscrição, como você faz o passo a passo na plataforma SED, para que você possa participar da atribuição inicial. Quando a gente fala de atribuição inicial no Estado, é ser docente atuando desde o primeiro dia letivo. O primeiro dia letivo aqui no Estado, ele começa no dia 15 de fevereiro. Então, se você quer atuar já desde o primeiro dia, do primeiro dia letivo aqui no Estado, você precisa fazer essa inscrição, participar da atribuição, ter aulas atribuídas, criar um vínculo empregatício, né, junto ao Estado, e aí sim dar aula ali, participar da nossa rede estadual. Se você já é um docente que tem o contrato aberto em 2021, 2022 e 2023 tem um vinculativo, essa relação você não precisa apresentar, porque você já fez esse processo. O que você precisa é fazer a inscrição para participar da atribuição, tá bom? Não precisa ter essa relação de documentos. O docente com vínculo, ele já passou dessa fase, ok? A gente vai passar para o próximo slide, né, Luiz? Eu acho que o próximo slide ele já fala Do tutorial. do tutorial. Tem alguma dúvida aí, Então, Luiz? eu acho que seria interessante a gente já abordar algumas questões que chegaram aqui no chat, né? Se puder tirar o PPT e focar aqui na gente, a gente já vai respondendo algumas dúvidas, né? Porque eu acho que antes da gente passar o tutorial de acesso, seria interessante a gente já explicar algumas coisas, porque de repente a pessoa que está assistindo, ela vê que ela já não é o público-alvo. Por exemplo, ó, eu perdi o nome da pessoa que colocou a questão aqui no chat, mas ela falou que ela participou do processo seletivo da FGV para contratação de docente temporário para estar atuando no ensino técnico profissional, né? Nesse caso, ele não faz a inscrição aqui com a gente, né? Essa inscrição, que vai ocorrer na sede, que vai das 18 horas de hoje até o dia 23, ela é para os docentes e candidatos à contratação que fizeram o concurso público da VUNESP. É focado apenas nesse público. Então, colocaram aqui no chat também o professor de educação básica 1, né, que atua nas classes, né, classes anos iniciais. Esse também, ele faz o processo seletivo, fez na verdade, porque já foi o processo, ele fez lá no Banco de Talentos, que é outra plataforma. Então, só para explicar para todo mundo aqui, que essa inscrição, né, é específica para esse grupo que realizou o concurso da VUNESP, tanto os contratados com contrato ativo, quanto os candidatos à contratação que queiram estar atuando, né, como professor na rede pública estadual. Né? Então, é focado para esse grupo. Né? Por isso que a gente falou ali do total de inscrições, né? E isso daqui é um complemento para a atuação como docente temporário. Ela não está relacionada diretamente ao provimento de cargo. Né? A classificação do concurso para provimento de cargo vai ser outra coisa. Aqui é para quem tem vontade de estar atuando nesse período como docente temporário, né? Docente contratado nos termos da Lei Complementar 1093 de 2009. Né? Só para exemplificar aqui que a gente já sanda bastante dúvida que já chegou aqui no chat. Né? Uma outra coisa que chegou aqui, deixa eu ver, eu acho que o chat acabou atualizando e eu perdi Tem a uma questão. pergunta, por exemplo, aqui. Como fica a Silvia? Como fica para quem tem contrato em vigência, porém não passou no concurso? Então, neste momento, as inscrições, ela deve ser realizada por todos os docentes que desejam celebrar contrato ou que já tenham contrato conosco e que participarão do processo inicial de atribuição de classes e aulas. Então, ainda que você não esteja aprovada no concurso, mas isso para fins de celebração não é de contrato, mas para fins de assunção de um cargo, você poderá, nesse momento, se inscrever para participar desse processo como contratada ou candidato à contratação. Mas, para isso, precisa realizar a sua inscrição na sede. Tudo bem? Isso. A Edneia, ela colocou uma questão aqui importante, né? Ela falou assim, basta estar inscrito no concurso. Não é preciso ter sido classificado, né? Porque a classificação do concurso ainda não foi publicada, né? Ainda não saiu por conta da
das análises, né, que eles Isso. estavam realizando lá. Mas só vale ressaltar que lá no portal da VUNESP nós também colocamos a relação de todos os inscritos, que são todos os inscritos que poderão participar, se inscrever agora nesse momento lá dentro da sede para participar desse processo inicial. E aí eu quero só voltar um pouquinho em relação a Sandra falou sim que ficaram confusos a relação de documentos necessários. Você pode consultar, falamos aqui a esses documentos que são necessários para a abertura de um vínculo, mas a relação desses documentos consta na portaria CGRH número 3, que foi publicada hoje em Diário Oficial. Então, consultando essa portaria, você tem a relação de todos esses documentos para você já ir se preparando quando você for levar esses documentos, seja na unidade ou na diretoria de ensino, para a celebração do seu contrato, tá bom? Isso. E aqui o Luiz, ele falou, e eu vou reforçar hoje o que nós temos no estado, 3 processos seletivos. O primeiro processo é o da VUNESP, né, que é esse processo com os candidatos inscritos para atuação aqui no estado para dar aulas. A gente tem o Banco de Talentos, que foi o processo seletivo para os docentes que atuam nos anos iniciais, logo eles atuarão com classes. A gente tem um terceiro processo seletivo, que é o processo da FGV, para o ensino técnico profissionalizante. Hoje a gente está falando da inscrição dos candidatos que fizeram a prova da VUNESP. Então, os candidatos que fizeram a prova da VUNESP, eles vão atuar dando aulas para o ensino médio aqui no estado, e também eles podem estar atuando no programa de ensino integral PEI, pode sim. Então, é só para a gente poder esclarecer aqui. Outro ponto importante é a gente saber que a gente tem um cronograma. Então, logo, eu posso ter um docente que fez os 3 processos. Então, eu fiz o de professor do ensino dos anos iniciais, que foi pela plataforma Banco de Talentos, eu posso ter feito o profissionalizante da FGV e também o da VUNESP, tá? Então, vamos lá, professor, se você fez o da FGV, no dia 31 será a atribuição presencial. Então, a classificação da VUNESP, lá na diretoria de ensino que você escolheu, lá acontecerá a atribuição inicial para o profissionalizante. Alexandra, eu fui até a diretoria e as aulas esgotaram. Quando chegou na minha vez, não tinha mais aulas do profissionalizante. Tudo bem, professor. Você pode fazer essa inscrição hoje para concorrer às aulas também, que a gente fala das escolas regulares e das escolas PEI, tá bom? Eu também tenho lá do Banco de Talentos, a minha classificação no Banco de Talentos para anos iniciais, eu vi que a minha classificação é boa. A atribuição de classes também vai ocorrer em fevereiro. Logo, professor, se você abrir um vínculo com o Estado, em um desses processos, é somente um vínculo, você não terá 3 contratos. Você pode ter um contrato, você pode ter um contrato no profissionalizante, e esse contrato, no decorrer do ano, talvez você pegue aulas também lá nas escolas regulares, tá bom? Pode ser, ou você cumpra a sua carga horária total ali no profissionalizante. Logo, você não pode desistir de aulas, tá bom? Pegou no profissionalizante, fica no profissionalizante. Se você for chamado para atribuição de classes dos anos iniciais e pegar uma classe, você pode pegar a sua classe e abrir o contrato. Você pode fazer a inscrição aqui para completar a sua jornada, tá? Você pode sim, sua jornada não, desculpa, sua carga horária. Então, eu posso completar a minha carga horária pegando algumas aulas também na escola regular. Posso, tá? Eu posso. Agora, se você pegou classes, logo você não pode atuar na PEI 40 horas. É um regime de dedicação exclusiva. Aí, professor, você vai ter que tomar uma decisão, tá bom? Você tem que tomar uma decisão. Eu quero atuar em classe dos anos iniciais ou quero atuar numa escola do programa Ensino Integral. Você pode estar com uma classificação que você pode participar dos 3 processos seletivos e estar com uma classificação muito boa nos 3. Você vai ter que tomar uma decisão, tá bom? É somente um contrato. Voltando aqui para a inscrição da VUNESP, Alexandra, eu não passei na videoaula. Eu posso fazer a minha inscrição? Pode, professor, pode fazer a sua inscrição. Todos os inscritos podem participar agora da inscrição para atribuição de aulas, porque aqui a gente está falando da sua contratação temporária. E no concurso da VUNESP era
era já previsto o processo seletivo. Então, para a contratação temporária, você pode sim fazer a sua inscrição. Agora, você pode não estar concorrendo aos cargos, bom? Que serão nomeados ainda que serão chamados aí no decorrer de 2024, tá bom? Então, mas no processo seletivo você pode participar sim, pode participar. E aí, voltando para os docentes que hoje atuam na nossa rede, que são os docentes que tiveram o contrato extinto, se você participou do concurso VUNESP, você precisa fazer a inscrição para que você possa ter novamente um vínculo aberto aqui na SEDUC, tá? Então, você vai precisar abrir, sim, um vínculo, porque se seu contrato está extinto, você precisa abrir um novo contrato no estado. Se você participou da VUNESP, você pode fazer a inscrição. Se você não participou, não. Só pode participar dessa inscrição os docentes que fizeram a inscrição no concurso da VUNESP. Esse é específico, tá bom? Há essa inscrição que começa hoje às 18 horas e se encerra no dia 23 às 23h59, ok? Só para continuar nesse assunto ainda, o Ricardo ele colocou aqui que não entendeu muito bem o que foi falado. Aí ele explica o caso dele, né? No meu caso, eu fiz o processo da FGV e da VUNESP. Posso fazer minha inscrição normalmente para atribuição? Ele pode fazer sim. Pode fazer, Ricardo, porque o primeiro processo que você vai ser chamado é do profissionalizante. Se você pegar aulas no profissionalizante, você pegou aulas, vamos supor que você pegou 20 aulas, você pode ainda completar a sua carga horária com mais 20, né? Para completar a carga semanal de 40. Então, eu peguei 20 lá no profissionalizante, já estou com o vínculo aberto já tenho o meu contrato, eu faço a inscrição agora e pego mais 20 aulas. Eu posso pegar, entendeu? Na regular? Pode sim, tá? Faça a inscrição. Sim. Se você não fizer a inscrição, aí você não participa da atribuição inicial. Isso é importante, tá? Isso. Aí, no caso, vai participar Fica só apenas da FGV. Da FGV, do que ensino é a atribuição inicial, tá? Desculpa, você vai participar somente do técnico profissionalizante, tá? A gente tem docentes que estão nos 3 processos, ou que estão em um só, ou que estão no profissionalizante e no da VUNESP. Se você tiver uma abertura de vínculo, no da FGV, você pode sim pegar aulas ainda aqui no concurso da VUNESP, se você está inscrito, tá bom? Não basta só ter feito da FGV e achar que está participando desse só VUNESP, tá? Se você participou da VUNESP, pode sim. Tá. Você vê mais alguma dúvida em relação Não, à tem muitas contratação? dúvidas, mas são dúvidas relacionadas à inscrição, né? Que o Luiz vai dar uma continuidade aí para dar essa apresentada para o pessoal. Isso mesmo. Ó, eu vou colocar aqui, o Henrique, ele colocou, e é bem pertinente, ele colocou aqui até em letras maiúsculas. Concurso é para efetivação e não contratação temporária, isso mesmo. O concurso que você prestou para cargos, que são as 15 mil vagas, ele é para contratação, para efetivação. Você vai ter um cargo efetivo, um vínculo efetivo. A contratação temporária é um processo seletivo. Quando você fez a inscrição na VUNESP, era previsto você concorrer às vagas para efetivação no cargo e também no processo seletivo, tá bom? Então, se você fez a inscrição da VUNESP, você é um inscrito, você pode participar do processo seletivo. E o concurso que você concorreu para cargos é exclusivamente para o cargo, e aí aquela pontuação você vai concorrer com as 15 mil vagas, tá? Agora a gente está falando de contratação temporária, que é prevista lá no edital como processo seletivo. É uma contratação temporária, não é o cargo, tá? Não é o cargo, é um vínculo temporário. É um contrato regido pela 1093. Ok. Aluno de licenciatura que não fez o concurso, quando pode fazer a inscrição? Nesse caso, ele não faz inscrição na sede, né? O pré-requisito para estar realizando a inscrição na sede é ter realizado a inscrição no concurso da VUNESP. Ele poderia ter feito a inscrição como estudante, porque a gente abriu lá, né, quando a gente colocou no edital que ia contar como processo seletivo, e incluímos lá que os estudantes, os bacharéis, os tecnólogos poderiam estar entrando e realizando a inscrição para fins de contratação, para fins de processo seletivo para contratação temporária. Se ele não realizou a inscrição lá, ele não participa nesse momento, não vai conseguir entrar na sede para estar confirmando, né, sua inscrição,
e também não participa da atribuição inicial. Mas nada impede, durante o ano, né, de acordo com a demanda de cada diretoria de ensino, se aparecer alguma demanda emergencial, ele pode estar fazendo ali o seu cadastro emergencial numa diretoria de ensino da preferência dele e estar celebrando um contrato como candidato emergencial. Mas esse procedimento ele só vai ocorrer durante o ano, né? Então é só após o início do ano letivo, que está ali para o dia 15 de fevereiro. Ok. Aqui vocês perguntam quando sai a classificação da inscrição. Primeiro a gente vai fazer a inscrição, a gente vai correr pelo período do dia 19, hoje às 18 horas, até o dia 23. Depois que você faz a inscrição, a gente precisa começar a classificar. A gente vai falar sobre a inscrição, e aí é importante que a gente tenha 90% dessa nota em relação à sua classificação na VUNESP e 10% por tempo de magistério, tá? Isso está na resolução 2, que saiu hoje, publicada em Diário Oficial. Então, a gente vai falar sobre esse detalhe. Então, é importante fazer a inscrição e entender que, para o processo seletivo, a regra está na resolução. Na resolução. Vejam que o docente ele fez a inscrição como o Luiz colocou agora. Eu sou estudante. Eu posso concorrer ao cargo como estudante? Não. Precisa licenciatura plena. Então, não. Mas eu fiz a inscrição porque eu estou concorrendo ao processo seletivo, tá? Então, quem concorre ao processo seletivo precisa fazer a inscrição, informar, se ele é estudante, ele vai informar se ele é estudante de licenciatura, de bacharel, qual o tempo que ele tem na disciplina específica. Então, esses detalhes a gente vai falar agora na inscrição para vocês, tá bom? São detalhes, mas é importante falar que quando você fez o processo seletivo, o concurso da VUNESP, era previsto também participação no processo seletivo, tá? Então, no processo seletivo, você precisa fazer agora a inscrição. Ela é uma etapa do processo seletivo. A inscrição é a primeira etapa para que você participe do processo seletivo. Certo. Eu queria já pontuar aqui uma questão, o pessoal está falando de erro no perfil da sede, já tentando acessar a sede, informando que não encontra o perfil, ou só tem perfil de banco de talentos. Pessoal, está na portaria CGRH 3, que foi publicada hoje, as inscrições dos candidatos que fizeram a prova da VUNESP, que se inscreveram no concurso da VUNESP, começam a partir das 18 horas. Então, vocês não conseguirão acessar ainda neste momento, ainda 17h40. Logo mais, vocês visualizarão esse seu perfil, né, de contratado e candidato à contratação VUNESP, liberado lá na sede. Tudo bem? Isso. Eu vou até fazer uma sugestão aqui para os docentes contratados, até os candidatos à contratação, de segurar um pouquinho a emoção, entendeu? Acalmar um pouquinho, por quê? Porque o período de inscrição vai até o dia 23. Então, o que acontece? A gente vai abrir agora às 18 horas. A sede, a partir do momento que você realizar a inscrição e confirmar, você não vai conseguir mudar as informações que foram inseridas lá, tá? Então, o que eu peço? Leia os documentos com calma, tá? Leia a portaria com calma, presta atenção lá no cronograma. A gente tem uma lista, a gente puxou todos os e-mails dos docentes que realizaram a inscrição no concurso. A gente vai mandar um e-mail, é um e-mail padrão para todos eles, com documento orientador, perguntas e respostas, né? Com o link do cronograma, várias orientações, né? Vocês vão receber esse e-mail no e-mail que vocês cadastraram lá quando acessaram o portal do candidato na VUNESP, tá? A gente vai pegar dessa data, dessa base, vai mandar para vocês aqui, vai ser enviado direto aqui da SEDUC. E então tem muito documento para vocês darem uma olhada, né? Outra coisa importante que vale a gente comentar aqui, teve uma pessoa que colocou um comentário aqui que eu já perdi no chat, que ela falou assim, da questão de todo mundo acessar a sede, né? A gente escolheu aqui próximo do final de semana, de propósito, para que vocês consigam fazer as inscrições no final de semana, sem que tenha tanto tráfego assim dentro do nosso sistema. Por quê? Porque a sede é uma plataforma que todo mundo usa, né, durante a semana. Todo mundo da SEDUC, então, né? todo mundo da SEDUC. Então, a gente usa aqui no trabalho, quando vai fazer alguma consulta, a diretoria de ensino usa, a unidade escolar usa, tudo da vida funcional do docente ocorre nessa mesma plataforma. Então, a gente vai estar aberto a inscrição no final de semana. Vocês podem acessar a sede tranquilamente e aí não vai ter tanto pico de acesso assim, né?
quanto ocorre durante a semana. Isso. Porque pensa, né, 226 mil pessoas, né, mais toda a rede que trabalha, que utiliza da mesma plataforma, então pode gerar ali um desgaste para o sistema. Então a gente vai ficar aberto, podem ficar tranquilos que ela vai estar aberta no final de semana e vai ter suporte, né? Tem equipe de plantão de desenvolvimento e a gente vai estar de suporte, a gente vai estar de home office, mas a gente vai estar atuando para quando, se ocorrer algum problema, a gente já consiga estar ali sanando, resolvendo essas questões ali o mais rápido possível, tá? Uhum. E o docente contratado, ele tem um perfil agora na sede, que é o perfil de candidato VUNESP, tá bom? Se você participou do processo seletivo VUNESP, já foi habilitado um perfil para que você possa fazer a inscrição, tá bom? Dá uma olhadinha no perfil para que você veja que você pode sim fazer a sua inscrição, desde que tenha feito, né, a inscrição na VUNESP. Ok. Agora, Luiz, eu acho que, como a gente vai abrir às 18, vamos mostrar a etapa de inscrição? Sim. Porque a gente depois, no final, a gente tira dúvidas. Aí, aquele pedido que o Luiz reforçou, e eu falo também, faça a sua inscrição com calma, para que você possa colocar os dados reais, dados que você colocou, que você conferiu antes de finalizar a inscrição. Porque essa inscrição é autodeclaratória. Se você colocar uma informação incorreta, não cabe recurso. Então, o que vai acontecer? No momento da atribuição, vai ser feita uma análise, né, por um profissional aqui da SEDUC, e ele vai verificar lá, você informou que você tem 10 anos de magistério. Quando você anexou a documentação, a gente viu que você só tinha 8 anos. Logo, a sua classificação está incorreta, você não participa mais da atribuição inicial. Tá? Então, você não vai participar da atribuição inicial para contratação temporária. Então, por favor, a gente vai enviar um e-mail com o tutorial, a gente vai passar, essa live também vai ficar um link disponível nesse e-mail, é um e-mail encaminhado pela SEDUC, para todos os inscritos da VUNESP, para que você possa olhar o tutorial, para que você possa percorrer essas informações e aí sim fazer a sua inscrição, tá bom? Essa live também vai ficar disponível no YouTube, porque ela para que você possa consultá-la a qualquer momento. Então a gente vai falar agora como fazer essa inscrição e depois a gente volta observando aqui as dúvidas no chat, tá bom? Então vamos lá, passa o PPT por gentileza. Isso. Aqui, né, a gente tem nossa plataforma, né, que é a Secretaria Escolar Digital, né, que a gente chama pela sigla SED. Os docentes contratados, né, que já possuíram vínculo aqui, eles já têm as suas credenciais bem definidas, né, eles já logam lá com o login, né, que é o RG, e a sua senha. Eles vão estar entrando aqui normalmente como costumam fazer, tá? Caso faz muito tempo que não acessa a sede e não lembra a senha, tem ali o botãozinho ali de recuperar a senha, vai mandar lá para o e-mail que está cadastrado, segue um passo a passo ali e ele gera uma nova senha para estar acessando a sede, tá? Aqui é importante a gente falar sobre os candidatos à contratação que nunca tiveram vínculos, né, com a rede. Então, nesse caso, eles não vão ter ali acesso ainda às suas credenciais para estarem, eles não vão ter acesso, né, essa informação para estar entrando no sistema. Então, eles têm que clicar ali, ó, não possui cadastro, obtenha seu primeiro acesso. E aí ele também segue um pequeno procedimento ali informando o CPF, algumas informações, e o sistema vai gerar uma senha padrão e vai enviar para o e-mail cadastrado, né? Então, lembrando aqui mais uma vez que a nossa base de dados desses e-mails a gente vai buscar lá da plataforma da VUNESP, que foi onde vocês realizaram a inscrição. Tá? Então, a gente pega essa informação e aí vocês acessam lá a caixa de entrada desse e-mail e realiza o procedimento de primeiro login. Feito o procedimento de primeiro login, vocês entram aqui na sede, colocam lá login e senha e acessa. Em seguida, então, vai aparecer uma telinha para confirmar o perfil. Isso aqui é um ponto de atenção. Para os docentes que têm algum outro vínculo, pode estar trazendo todos os vínculos aqui agora nessa tela. E aí ele vai ter que acessar o vínculo de candidato VUNESP. Independente se ele tem contrato ativo agora ou não, ele tem que estar pelo perfil de candidato VUNESP, correto? Então, eles entram lá, seleciona esse.
O novíssimo, né, que a gente chama aqui o docente que nunca teve vínculo com a rede estadual de ensino, ele essa tela aqui nem vai aparecer para ele, porque como ele possui apenas um perfil, ele não precisa estar selecionando um perfil específico, tá? Então, após selecionar o perfil, ele dá continuidade aqui ao passo a passo. Acessou ali o perfil, ele vem aqui para o menu, né, que fica aqui no canto esquerdo da tela do navegador, né? Nesse menu é onde vai ter várias funcionalidades disponíveis para aqueles docentes que têm algum perfil específico. No caso do docente à contratação, que está vindo pelo processo seletivo da VUNESP, só vai ter esse daqui, que é o de inscrição, né? Então ele clica lá, atribuição inicial, ele expande um menu e ele clica em inscrição VUNESP. Após ter clicado lá, vem uma coisa muito importante aqui. Por que ele precisa entrar na sede para realizar a inscrição? Por quê? Porque o processo de atribuição inicial ele é feito por diretoria de ensino, só que é por uma única diretoria de ensino. Então, no momento que ele fez a inscrição lá na sede, lá na VUNESP, para provimento de cargo, ele pôde selecionar 7 opções. Na atribuição inicial, ele precisa selecionar uma. Então, o que a gente fez? A gente trouxe as opções que ele colocou lá na VUNESP e a gente traz aqui para ele estar selecionando uma diretoria. Ah, mas se eu selecionar uma diretoria aqui e eu coloco apenas uma diretoria e eu vou ter que celebrar meu contrato nessa única diretoria? Exatamente. Você vai participar da atribuição inicial e vai celebrar contrato nessa diretoria. E para provimento de cargo, eu vou ter que ter o meu cargo como efetivo. Imagina que eu passei muito bem classificado no concurso e eu vou ter o meu cargo efetivo. Vai ser nessa diretoria? Não. Aqui a gente está falando para fins de celebração de contrato para docente temporário. O concurso da VUNESP vai ser um outro procedimento lá, para provimento de cargo efetivo, vai seguir outras normas estabelecidas lá pela VUNESP. Aqui é para fins de contratação. Então vamos lá, ele vai selecionar a diretoria e vai clicar ali em mais inscrição VUNESP. Aqui, aí o sistema vai trazer aqui outras informações, né, a respeito da vida desse docente, né? Então ele traz o nome, o CPF, o RG, né? No caso do DI tá 0 aqui, porque esse exemplo que eu usei para tirar o print era uma pessoa sem o vínculo, né? E traz outras informações aqui, como raça, cor e se possui deficiência. Aqui ele não vai poder alterar nada, é só uma informação que a gente buscou também lá das opções da VUNESP. Em seguida aqui, ele traz a formação, né? Aqui, nesse caso, a formação ela está estabelecida assim, ela vem com um código e com uma disciplina. Isso daqui é porque esse docente ele já teve um histórico na rede. Então, ele já possui uma formação cadastrada previamente pela gente, pela SEDUC. Então, ele já consta lá na nossa base de dados. Então, aqui marca que ele tem habilitação da disciplina de História e qualificação da disciplina de Sociologia. Para os candidatos novíssimos, se eles ficarem com muitas dúvidas assim, o que é habilitação, o que é qualificação, né? Como é que eu vou diferenciar o que é uma habilitação e uma qualificação? Vai estar orientação naquele e-mail que a gente vai mandar para todos os candidatos, tá? A gente vai estar no documento orientador explicando tudo certinho, todo o embasamento jurídico para as habilitações e qualificações. Então, aqui, no caso, como é um docente que teve um vínculo anterior com a rede, ele traz de acordo com o que está cadastrado na nossa base de dados. O candidato à contratação novíssimo vai trazer a disciplina que ele optou quando ele realizou a inscrição no concurso. E aqui tem uma diferença. Ele vai ter que anexar o comprovante dessa disciplina, né? O comprovante dessa formação, perdão. Então, ele entra no sistema, aqui, vai ter um campinho lá para anexar o arquivo. Né? Quando ele for anexar esse arquivo, tem que ter um ponto de muita atenção, que vai estar muito bem especificado nesse documento orientador que vai ser encaminhado a todos os candidatos. É um único anexo. Então, se eu tenho uma formação, eu preciso colocar a formação e o histórico escolar. Eu tenho que gerar isso em um único anexo, sabe? Como se fosse frente e verso de um único anexo. É um anexo em PDF que tem 2 páginas. Ele pode ter várias páginas, isso não tem limite. A questão é em números de arquivos anexos. Só vai poder anexar um anexo aqui. Só vai poder anexar um
arquivo, né? Melhor Isso dizendo. mesmo, um arquivo. Né? Então, Isso. ele tem que se atentar a isso, que ele vai anexar apenas um arquivo aqui. Isso é importante porque isso vai ser utilizado lá no momento da atribuição de aulas. Então, passado essa parte aqui, ele vem aqui para a parte de atuação profissional em 2024. O que ele vai fazer aqui? Ele vai fazer a opção da carga horária que ele deseja ter atribuído. Então, se ele quer atribuir apenas 20 aulas semanais, ele seleciona aqui. Se ele quer 32 aulas semanais, ele seleciona aqui também. Ponto de atenção aqui, né? Eu não lembro se a Lê chegou a comentar, mas a gente aqui também tem um botão aqui de se ele deseja atuar no programa Ensino Integral. Aqui, ele só vai poder selecionar esse botão se a dedicação dele for por 40 horas. Porque lá no programa Ensino Integral, né, o tempo mínimo, né, é de 40 horas, né, a dedicação exclusiva, né, que a gente chama de RDE, que é Regime de Dedicação Exclusiva. Tá? Então, se eu quero muito atuar no PEI, mas eu quero colocar 20 aulas aqui, ele não vai conseguir. Ele tem que colocar 40 e depois selecionar o botãozinho aqui para atuar no PEI. Aí a gente vai para a próxima parte aqui. Aqui é um outro ponto importante. Ele tem que anexar, ele tem que informar o tempo de experiência no magistério e ele tem que anexar o arquivo que comprove. Vai seguir a mesma orientação do arquivo da formação curricular. Aqui só entra um anexo. Então, ele junta todos os arquivos que ele precisa em um único PDF, tá? E aí, ele anexa esse arquivo aqui, certo? Então, ele vai informar ali o tempo que ele tem de experiência e ele anexa o arquivo aqui, ok? Ele anexando o arquivo, ele clica ali em confirmar a inscrição. Então, a inscrição é basicamente isso, né? Ele clicou em confirmar, vai aparecer essa tela aqui de inscrição inserida com sucesso. E aí ele acabou o procedimento. É isso. Uma dúvida que já surgiu bastante, né, quando a gente falou a respeito da inscrição e tudo mais, minha classificação, quando é que eu vou saber da minha classificação? Ela não está disponível aqui ainda por conta do cronograma da VUNESP, né? A Karina pode me corrigir se eu estiver errado. A previsão da classificação da VUNESP, a gente tem essa data? Classificação você diz para o concurso? Isso, porque a gente vai saber a pontuação dele. Porque é aí que a gente vai ter a nossa classificação aqui. A gente depende das análises dos recursos que eles estão analisando lá. Isso, exatamente. Por isso que aqui, o que vai acontecer? Ele vai entrar e inserir a documentação comprobatória e também vai inserir a experiência, né? O período de experiência mais o anexo que comprova esse período de experiência. Só isso. O que a gente vai fazer depois? Quando a gente tiver a classificação da VUNESP, a gente junta as duas informações e classifica esse docente, né? A previsão para classificação é o dia 30, mas é uma previsão porque a gente depende dessa informação que venha da VUNESP. Tá? Lembrando aqui que de acordo com a resolução, né, que foi publicada hoje também, resolução 3, né, foi publicada hoje, como é que vai ser o critério? Vamos utilizar 90% do desempenho do docente no concurso, né? Então, se ele tirou 100, a gente vai utilizar 90 pontos. E vamos utilizar os outros 10% com a experiência como docente, tá? Como que vai ser feito esse cálculo? Vai ser feito muito parecido com o cálculo feito com os efetivos e os estáveis. A gente pegou um período específico, tá? E a gente colocou lá que a pessoa ela ganha 10 pontos se ela atingir o máximo desse período. Qual que foi o máximo desse período? A gente pegou 30 anos de dedicação como docente, de experiência. Então, se a pessoa ela tirou 100, né? É claro que eu estou falando uma coisa muito hipotética aqui. A pessoa tirou 100 no concurso da VUNESP. Então, ela vai pegar 90 pontos de lá. E ela tem 10.950 dias de experiência como docente. Ela vai pegar de lá também. Esses 10.950 dias, a gente vai atribuir 10 pontos. Ela junta a pontuação, ela tem a pontuação máxima para a classificação na atribuição inicial dos docentes temporários e candidatos à contratação. Ela fica com 100 pontos. Tá? Então, ali vai depender de cada perfil de docente, né? Tem docente que tem muito tempo de casa, tem docente que tem menos, então vai mexer um pouquinho ali com a classificação. Não vai ser exatamente a mesma classificação do concurso público, tá? Só vou pedir para voltar aqui no PPT só um minutinho, porque tem um ponto importante aqui, que assim, ó, entrei lá, finalizei minha inscrição.
Se eu for tentar entrar de novo para tentar mudar alguma opção, outra coisa assim, não vou conseguir, tá? Ele vai indicar que já existe uma inscrição ativa. Se já está com essa telinha lá, só a inscrição está confirmada. Você só aguarda agora a classificação. A classificação vocês vão conseguir ver aqui na sede também, tá? A gente disponibiliza um menuzinho ali de classificação e vocês vão estar visualizando ela. A gente ainda não tem ali, a gente está prevendo que seja para o dia 30, mas ainda depende de algumas outras questões a serem acertadas, tá? Então, é muito simples estar fazendo essa inscrição aqui no processo, do processo para atribuição dos docentes contratados e candidatos à contratação, né? Ele é muito, muito facinho de fazer. Só tem que fazer tudo com muita atenção, porque confirmou uma vez, não dá para voltar ou mudar algum dado, tá? Então tem que fazer com muita calma e muita atenção. Isso, então vou reforçar aqui. O processo de inscrição, você vai fazer a sua inscrição na sede. Se você não tem vínculo no estado, precisa realizar lá aquele passo a passo para a criação do seu login. Quando você acessar a plataforma, tem os menus para que você possa fazer a sua inscrição. O Luiz detalhou que as etapas, elas não são complicadas e não é um processo enorme, é um processo pequeno, só que você precisa se atentar a cada detalhe. Então, eu preciso anexar todos os documentos quando eu colocar um arquivo. Eu não posso colocar uma página só. Eu preciso colocar todos os documentos que comprovem aquela minha habilitação profissional, né? Então, a gente está falando aí, eu tenho um diploma de licenciatura plena e também tenho um bacharel. E tenho um tecnólogo. Então, um anexo, os 3 documentos em um único arquivo, tá bom? Então, esse é um detalhe importante. Se você também se atentar lá na contagem de tempo, é em dias, tá bom? Então, vamos lá. Eu tenho 1 ano. Como eu vou anotar esse tempo de 1 ano de tempo de magistério? 365 dias. Então, são detalhes que você precisa prestar atenção no momento da inscrição. Tá? A gente vai mandar um e-mail para todos os inscritos falando desse tutorial da inscrição e esses detalhes que você precisa prestar atenção. Tá? Faça, observe, entre na plataforma, reconheça os campos, veja a sua situação profissional e aí sim você preenche os campos lá e finaliza a sua inscrição, tá bom? E olhe o arquivo, veja se o arquivo está completo, se você colocou todas as páginas necessárias para comprovação do seu título ou do seu tempo de magistério, se você vai utilizar a carteira profissional, se você tem a digital, coloca lá para que a gente possa observar que a escola é uma escola de ensino médio, o tempo de experiência, cada campo você precisa comprovar isso. Então, se atente aos detalhes no momento da inscrição. Lembrando que essa inscrição ela é autodeclaratória, então se você colocar uma informação que não for possível comprovar com os anexos, então você não participará da atribuição inicial. Você não será chamado para a abertura de vínculo com o Estado no formato de contratação temporária, tá? A gente reforça isso porque é importante que você saiba que, nesse momento, a gente está falando do processo seletivo, no qual, quando você fez a inscrição da VUNESP, você poderia participar tanto concorrendo a cargo efetivo, como participar do processo seletivo. Aqui, a gente está falando da inscrição para o processo seletivo, tá? O Luiz também mostrou para você que é necessário que você indique uma das diretorias da qual você indicou para concorrer a cargo. Para a abertura de vínculo de contrato, você vai escolher uma diretoria. O vínculo é aberto em uma das nossas diretorias de ensino. A gente precisa dessa informação até para fazer essa classificação, que vocês perguntam, quando sai a classificação? Primeiro a gente precisa que você aponte a diretoria de ensino ao qual você quer participar, a gente vai a gente vai pontuar você tanto pela pontuação que você tem lá na VUNESP, mais o tempo de magistério, que equivale a 10% dessa pontuação final. E aí a gente classifica você na diretoria de ensino. Alexandra, eu coloquei 8 diretorias, porque no cargo, eu até entendo, qual dessas 8 diretorias eu conseguir um cargo, eu quero efetivar na rede, eu quero ser um docente efetivo. Ok, se eu indicar agora uma diretoria para contrato, já é a mesma diretoria do cargo? Não, não.
Essa diretoria que você vai indicar agora é somente para o contrato. Na sessão de escolha, se você for chamado para um cargo efetivo, lá sim você vai escolher a diretoria. Não é nesse momento aqui para cargo, tá bom? Então fique tranquilo, você pode selecionar uma das diretorias, a mais próxima da minha casa, do meu trabalho. Aí é uma escolha sua, tá bom? Mas é somente uma diretoria. A Érica colocou uma questão aqui, ó, que ela colocou assim, ó, professora classe, contrato ativo 2022. Faz a inscrição quando? O período de inscrição para esse perfil, né, docentes que atuam nas classes anos iniciais, foi pelo banco de talentos. Então, esse período já foi. Você lembra de cabeça o período que foi, o banco de talentos, Karina? Já A gente já passa para você, mas deveria ter feito inscrição lá pela plataforma do banco de talentos. E aí, de acordo com o cronograma, vai tá manifestando interesse e tendo aula atribuída ali na primeira semana de fevereiro. Primeira ou segunda semana de fevereiro. As inscrições do processo seletivo feito na plataforma Banco de Talentos ocorreu de 18 de dezembro a 22 de dezembro. Então, todos aqueles que tinham interesse em atuar em classes, anos iniciais, fizeram as inscrições nesse período. Inclusive, dentro da plataforma Banco de Talentos, já foi disponibilizada a classificação final. É um processo seletivo que já foi encerrado. Ó, perguntaram aqui também se a pessoa se inscreveu para duas disciplinas no concurso, se ela vai ter que anexar dois comprovantes de formação. Sim, o sistema ele já identifica que tem duas inscrições, né, duas disciplinas, né, melhor dizendo, então vai ter um campo para cada uma delas, né? Então, se você fez lá para ciências, para biologia e para física, por exemplo, né, quando for entrar para fazer inscrição, vai ter o anexo para ambas as formações. Aí vai ter que anexar o comprovante de formação de um e o comprovante de formação de outro. Bom, eu vi aqui uma pergunta da Thalita, ela pergunta se a gente vai disponibilizar esse PPT. Sim, eu só vou corrigir o PPT, que a gente observou aqui no momento da live, que lá no título, lá em cima, estava escrito Processo Seletivo Simplificado, Anos Iniciais do Ensino Fundamental 2024. Não é esse, tá? É o Processo Seletivo VUNESP para atribuição no ano letivo de 2024. Então, a gente está falando aqui do processo VUNESP, tá bom? Não é dos anos iniciais. Os anos iniciais, ele foi realizado pelo Banco de Talentos, e aí são os docentes que atuam nos anos iniciais que vão pegar classes. Classes não serão disponibilizadas para os docentes que participaram aqui do processo seletivo da VUNESP. Classes é só para os docentes que participaram no banco de talentos, tá bom? Então, essa live aqui, essa inscrição, a gente está falando com o candidato da VUNESP, tá bom? O candidato inscrito lá na VUNESP. Essa inscrição, ela não é para o docente que participou do banco de talentos, tá bom? Então, fique tranquilo, não é esse momento, tá? Não é. Você já fez a sua inscrição lá no banco de talentos para os anos iniciais, a gente já liberou também essa classificação, e aí vai ser habilitado para que você faça a manifestação de interesse na sede para as classes, tá bom? Na diretoria de ensino que você indicou, ok? Então, não é essa live. Essa live é para o candidato da VUNESP. E a gente vai corrigir o PPT e aí a gente disponibiliza para vocês também, ok? Aqui tem uma pergunta: posso indicar uma diretoria que não foi das apontadas no concurso? Não, na verdade, o sistema ele vai habilitar as opções que foram indicadas, as 7 diretorias que foram indicadas no momento da inscrição lá no site da VUNESP. Então, são essas as diretorias que estarão habilitadas para escolha. Ok. A Cristiane pergunta: dá para corrigir formação curricular? Então, se você precisa atualizar a sua formação, aí você pode, se você tiver vínculo, né, o vínculo ativo, e aí você pode entregar esses documentos na sua unidade escolar, para gerente de organização, né, para a GOI, da sua unidade, realizar essa atualização no formação. Tudo bem?
O Patrick, ele informou aqui, o tempo de serviço para o categoria O é até dia 30/11/2023, correto, tá bom? É isso mesmo, Patrick. É isso mesmo. Eu acho que a gente falou agora para vocês da inscrição. Como está aberto agora, eu sei que vocês estão acessando e tem muitas dúvidas e vão fazer aquilo que a gente falou. Vai olhar, vai observar lá os detalhes da tela, vai olhar a sua situação profissional, vai conferir os documentos que você precisa encaminhar, vai fazer a montagem desse arquivo para você depois fazer a sua inscrição. Essa é a etapa que você precisa seguir, tá bom? Não vai lá e já faz uma inscrição, porque ela é autodeclaratória e você não consegue refazer essa inscrição. Ela é autodeclaratória e você vai fazer uma única vez, tá bom? Então, é só para que vocês observem os detalhes e aí sim faça a sua inscrição. Ela começa hoje, agora, né, às 18 horas, ela começou, e ela vai até o dia 23, às 23h59. Essa live, ela teve o objetivo de apresentar um pouco do sistema de inscrição, né? Apresentar um pouco não, apresentar os detalhes da sua inscrição. A gente vai observar o que a gente teve aqui no chat, a gente vai criar perguntas e respostas também para encaminhar. Não vai ser agora nesse e-mail que a gente já falou, mas é posterior. O apoio que vocês precisarem para fazer a inscrição, vocês podem encaminhar no Fale com RH, que é o nosso e-mail, né? Fale com RH@educacão. Você pode encaminhar a sua dúvida ali e a gente vai dar esse suporte, tá bom? Eu vou encerrar aqui porque a gente já sabe que vocês estão acessando a sede, né? E agora querem observar os detalhes que a gente falou. E a gente volta em outro momento falando sobre outras etapas para o processo aqui, tá bom? Para o processo dos candidatos que vão concorrer aí à atribuição inicial no Estado para o ano letivo de 2024, que começa no dia 15/2. Eu agradeço a atenção de vocês. Uma boa noite, obrigada.